Vamos falar um pouco da reforma da Previdência. O jornal O Globo fez uma matéria sobre a pensão por morte e tem algumas informações muito importantes para a gente repercutir aqui no canal. Por exemplo, a pensão por morte não será mais integral, diz o título da matéria. A Câmara dos Deputados rejeitou o destaque que alterava as regras para cálculo do valor da pensão por morte, como previsto na reforma da Previdência do presidente Jair Bolsonaro. Assim, em alguns casos, diz a publicação, o benefício poderá ter o valor inferior a um salário mínimo. Neste ponto aqui, eu quero chamar a atenção de todos vocês para o seguinte, para a gente compreender de fato o que vem acontecendo sobre a Previdência no Brasil. Vejamos, no Brasil, a Previdência Social ela é um direito social, previsto lá no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Está lá entre os direitos e garantias fundamentais. O senhor e a senhora que me escuta neste momento pode constatar o que eu estou falando. E esses direitos e garantias fundamentais garantem renda não inferior a um salário mínimo ao trabalhador e à sua família nas situações previstas no artigo 201 da Carta Magna. Ou seja, quando os nossos políticos vêm e aprovam uma proposta contrária, na contramão do que previu o legislador constituinte originário, que disse que a renda não pode ser inferior a um salário mínimo para o trabalhador e a sua família. Mas não, eles desconsideram tudo isto, emendam a Constituição a todo momento. A Constituição não é para ficar sendo remendada. A Constituição é uma lei que deve ser considerada a base de todas as leis. Mas o Brasil é um dos únicos países do mundo em que a nossa Constituição tem diversas emendas desde a data da sua promulgação. E o que mais me assusta é que o pretexto dos nossos representantes para remendar a Constituição, segundo eles, é para igualarmos a países de primeiro mundo. Ora, pegue os Estados Unidos, por exemplo, que é um país admirado pelo nosso atual presidente, e vejam, desde a sua promulgação, vejam quantas emendas tem a Constituição americana. Pegue outro exemplo do Japão, verifique quantas emendas tem a Constituição japonesa. Mas aqui se emenda a Constituição, inclusive para mexer em direitos e garantias fundamentais. Tudo isso que eu estou te falando está lá no artigo 201 da nossa Constituição, que diz que nessas situações, por exemplo, cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada do trabalhador, ele não pode ter uma renda inferior a um salário mínimo. Igualmente, a Constituição prevê a proteção à maternidade, especialmente à gestante, a proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, o salário família, auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, pensão por morte, e aqui eu chego no ponto principal, a pensão por morte do segurado, seja homem ou mulher, pago ao cônjuge ou companheiro e dependentes. Especialmente aqui na pensão por morte, a Constituição diz que essa renda não pode ser inferior a um salário mínimo. Mas aí vêm os nossos representantes que vieram em nossas casas, pediram descaradamente votos, dizendo que iria nos representar, e o farão agora nas próximas eleições novamente, certamente irão em suas casas pedir votos, e tentam enganar a todo custo a sociedade. Se você assistir 10, 15 minutos de televisão por dia, você perceberá que passará 2 ou 3 vezes a propaganda enganosa dizendo que a sociedade foi quem pediu a reforma da Previdência e que a reforma da Previdência só está sendo aprovada porque a sociedade quer. Os empresários de mídia, os maiores empresários de redes de televisão, eles fazem questão de propagar
esta informação falsa, mentirosa e leviana contra o povo brasileiro, tentando enganar, tentando passar uma informação distorcida da realidade. Nossa, Walter, mas você é contra a reforma da Previdência? Não, eu não sou contra a reforma da Previdência. Eu até acho que sempre, de tempos em tempos, deve haver uma atualização de todas as normas, inclusive da reforma da Previdência. O que eu sou contra, e serei para sempre, é este tipo de reforma que prejudica um único lado, a pessoa mais fraca, aquele mais necessitado, tais como viúvas e viúvos, tais como os trabalhadores inválidos, impossibilitados de trabalhar, os doentes e aqueles que não têm nenhum tipo de renda. Essas pessoas serão as prejudicadas. Eu sempre falo aqui em nosso canal sobre a questão do custeio da Seguridade Social. Se observarmos quem estão obrigados a contribuir para com a Seguridade Social, os senhores verão que são empresários, que são a sociedade em geral, estados e municípios e a União. Mas, infelizmente, só quem contribui com a Previdência Social no Brasil são os trabalhadores, e quando precisam dela, quando necessitam socorrer à Previdência Social, recebem a porta na cara por parte dos nossos governantes. Continuando aqui com a publicação do jornal O Globo, a quem desde logo nós dispensamos os créditos por essa publicação. O destaque diz a reportagem: rejeitado por 339 votos a 153. Então é interessante que depois, eu inclusive vou tentar fazer isso, para deixar aqui em um link na descrição desse vídeo, que o senhor e a senhora que é eleitor, que são eleitores, tomem conhecimento de quem foram esses representantes que votaram contra os seus direitos, que foram contra aos seus benefícios. É de suma importância que tomemos conhecimento de quem são essas pessoas. Por quê? As eleições no Brasil, elas funcionam de 2 em 2 anos. De 4 em 4 nós temos eleições gerais e depois nós temos as eleições municipais. É importante que se saibam disso. Era um dos pontos que mais preocupava o governo. Veja o que diz a reportagem, utilizando estrategicamente os termos para que o leitor do jornal perceba exatamente o que aconteceu naquela casa de leis. Veja, eu vou repetir para vocês. Era um dos pontos que mais preocupavam o governo por causa do apelo social. Por que apelo social? Porque são o que eu acabei de dizer. São exatamente aquelas pessoas que mais necessitam dessa espécie de benefício. São pessoas que contribuíram, pagaram uma espécie de seguro para ter isso assegurado aos seus dependentes, à sua família. Mas aí, quando chega a hora de utilizar, vem um governo, aparece aí e consegue, por meio de um verdadeiro estelionato eleitoral, ascender ao poder e passa o facão naquilo que é sagrado para a manutenção da família e dos dependentes do segurado. Na continuação diz a publicação: a reforma prevê um corte no valor do benefício, que será de 50% mais 10% por dependente, até o limite de 100%. Assim, uma viúva ou viúvo receberá 60%, e essa conta para chegar a 60% é simples. 50% do que ela tinha direito, mais os 10% para o cônjuge. Vamos compreender isso aqui melhor. Se a família for uma viúva mais 2 filhos, o total recebido será de 80%. Como assim, Walter? Vamos explicar. 50% mais os 10%. Aqui o cônjuge tem direito, a viúva ou o viúvo. Acrescido 10% por cada filho, soma-se 80%. Tudo bem? Mas
A reforma prevê também um corte adicional, diz a publicação, no valor da pensão, caso haja acúmulos com outros benefícios, como a aposentadoria, por exemplo. Em alguns casos, o pagamento total, incluindo aposentadoria e pensão por morte, pode cair até 30% em relação às regras atuais. Ou seja, aquele valor que você recebe hoje poderá ser menor 30%. Aqui eu chamo a atenção porque vai ter questionamentos nesse sentido. Para quem já recebe, preste atenção que é direito adquirido. O governo não pode mexer nisso, embora ele tente a todo momento querer passar por cima da lei, mas não pode, tá? Se você já recebe pensão por morte ou recebe algum benefício, você não pode ser prejudicado mesmo que a reforma entre em vigor. Igualmente para aquelas pessoas que já estão próximas de preencher os requisitos para os seus benefícios, devem ser obrigatoriamente submetidas a uma regra de transição. Porque eu sempre chamo a atenção aqui em nossos canais no YouTube sobre a questão do direito adquirido. Então, se você já adquiriu o direito, a norma que deve ser aplicada ao seu caso é aquela norma que estava em vigor quando você alcançou, preencheu os requisitos para o seu benefício. Lembre sempre dessas explicações. Entenda abaixo como será o pagamento pelas novas regras da reforma. O jornal ele fez o seguinte, ele disponibilizou uma calculadora por meio da qual é possível a gente saber o valor dos benefícios. Suponha o seguinte, que você ainda não recebe a pensão por morte. Pelos seus cálculos, você acha que vai receber R$ 1.500 de pensão por morte. Você coloca aqui os R$ 1.500 e você já recebe o benefício de aposentadoria. Então marque aqui em cima, já recebo. Vamos colocar apenas de forma exemplificativa que você também recebe como aposentadoria R$ 1.500. Suponha que você seja uma viúva, por exemplo, podia ser um viúvo, não tem problema. Na sua previsão, receberia R$ 1.500 como pensão por morte e atualmente você é aposentada e recebe aposentadoria de R$ 1.500. Vamos para o próximo. E, mais uma vez, hipoteticamente, suponha que você tenha 2 filhos, mais 2 dependentes. Vamos calcular aqui o valor. Então, o valor que você receberia, R$ 2.419,58. R$ 1.500 de aposentadoria, e aí prevalece o benefício de maior valor, e, portanto, esse benefício de maior valor deve ser recebido em sua integralidade, ou seja, 100% valor total. E na pensão por morte você teria uma redução, cairia para R$ 919,58. Benefício de menor valor é descontado de acordo com a tabela que nós disponibilizaremos no link na descrição deste vídeo. Compreendeu? Então o total para uma pessoa que receberia um benefício de pensão por morte de R$ 1.500 e recebe como aposentadoria R$ 1.500, ficaria em R$ 2.419. A reportagem ela continua falando aqui sobre a forma de pagamento, traz outras informações. Vou deixar o link para que vocês possam ler, traz aqui a regra do salário mínimo. Enfim, é uma reportagem um pouco extensa, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar o link e vocês leiam o restante dessa publicação, que é muito importante. Mas a parte principal é essa que eu acabei de falar com vocês sobre a pensão por morte, e era sobre isso que eu queria discutir aqui no canal.